que é que nós vimos em abril? Nós vimos o SP500 finalmente, desde que o ano começou, foi uma bull run impressionante, e é o que nós conseguimos ver aqui, uma bull run impressionante, desde que o ano começou, não tinha retraído 2%. Estas retrações que vocês veem aqui, nenhuma delas tinha fazido sequer 2%, o que foi impressionante. Mas tivemos finalmente anunciada a retração, que já andávamos a prever, pelo menos esses eram os indicadores históricos, que em anos eleitorais o SP500 costumava retrair aqui cerca de fevereiro e março, mas tivemos essa retração adiada para abril, que desde o início do mês até meados do mesmo, até cerca de 18 de abril, retraiu 5,9%. Embora depois tenha, não chegou a atingir a média móvel de 100 dias, não chegou a atingir, rapidamente recuperou, porque existem, e já vamos ver mais à frente, existem vários catalisadores. Só tivemos aqui, o mercado estava à espera, porque até aqui estava a correr tudo bem, não havia realmente insights, nada de novo a ser introduzido no mercado que provocasse aqui um sentimento bearish, ainda que momentâneo, mas o mercado estava ansioso por notícias, alguma coisa a acontecer que permitisse ao mercado descansar um pouco. E então, quais foram os catalisadores para este drop momentâneo? Nós já vimos também na Portfolio Sessions anterior, ou na análise de bolsa, foi na live do mês passado, foi a análise de bolsa, que nós temos que conviver e aprender a conviver com estas retrações do mercado, porque são a norma. O mercado não se movimenta constantemente, mesmo num bull market, que é aquele em que nos encontramos constantemente em 45 graus para cima. Era bom? Não era bom. Não era bom que assim fosse. Ainda bem que é assim, que existem estas correções de 5%, 10%, 15%. E aqui o 20% já é bear market. Bear market é quando o mercado fecha 20% desde o seu último máximo. Mas ainda bem que é assim, porque é nas retrações que nós conseguimos entrar e reforçar também posições para depois o mercado continuar na sua tendência ascendente durante períodos de bull market, continuar na sua tendência ascendente e nós conseguirmos ter a nossa rentabilidade a aumentar. Porque se fosse 45 graus para cima, claro, se fosse sempre para cima também podíamos investir, o mercado continuava a subir, mas provavelmente quando caísse o drop seria bastante grande. O que é certo é que o mercado movimenta-se então em sequência de ondas para cima, ondas para baixo, nas tais wave up, wave down. 5% de retração acontece pelo menos 3 vezes por ano, 10% de retração pelo menos uma vez por ano. Portanto, pode acontecer ainda este ano. E vamos ver que, por norma, é ali setembro, outubro, que tradicionalmente são meses mais bearish, e mesmo 15% aqui já são a cada 3 anos e o bear market a cada 6. Mas, pelo menos estas duas são bastante frequentes. Os drops de 5% ou 10% são bastante frequentes, o que não significam motivo de pânico, nem de perto nem de longe. Quais foram os catalisadores da retração? No início do mês tivemos o Irão a atacar Israel, depois a retaliação também de Israel, e portanto gerou-se aqui um conflito, né, um momento mais beligerante aqui no Médio Oriente, que, isto é ato contínuo, faz aumentar os preços do petróleo. Portanto, vimos aqui Global Oil Price, it's 7-month high, portanto, o máximo nos últimos 7 meses, o preço do petróleo, à medida que as tensões no Médio Oriente aumentaram. E, portanto, isto, juntamente com uma inflação mais resiliente, foi todo um contexto que se começou aqui a gerar. Portanto, temos petróleo mais caro, escalada de conflitos, temos uma inflação que está a aumentar, não é? E o preço do petróleo a contribuir para isso. Se vocês virem, esta inflação mais resistente materializa-se na prática, sobretudo aqui, em dois indicadores. Temos a Core Consumer Price Index. A Consumer Price Index é o índice de preços no consumidor, portanto, a designada inflação. Inflação subjacente, core, que exclui o preço dos alimentos e da energia, portanto não é tão volátil, mas que em abril, portanto, a 10 de abril, e reparem que aqui na coluna à direita nós vemos que a 10 de abril saíram os dados de março, portanto no mês de abril saem os dados do mês anterior. E portanto em março a inflação subjacente foi de 3,8% no comparativo year over year. Portanto, no comparativo
com o mesmo mês, portanto, março de 2023. Em março de 2024, a inflação subjacente subiu 3,8% face aos preços de março de 2023. Portanto, comparativamente ao ano anterior. E mesmo em cadeia, que é o month over month, que é de um mês para o outro. Portanto, de fevereiro para março, os preços cresceram 0,4%, face à estimativa que era 0,3%. E nós vemos que desde o início do ano, desde janeiro, 11 de janeiro de 2024, os preços até são de dezembro. Mas já se estava a notar aqui também a verdinha, quer dizer que o indicador superou a expectativa. Mesmo fevereiro, portanto, fevereiro, dados de janeiro, desde o início do ano, que este indicador tem saído sempre a verde. Embora pouco, muito pouco, mas é verdade que a inflação está aqui a mostrar-se um pouco resiliente e um nadinha de nada acima das expectativas. O mesmo em cadeia. A inflação tem-se mostrado mais resiliente. E, portanto, isso começou. Também temos aqui um indicador que é o índice de despesas no consumidor, que até é o indicador preferido de inflação do Fed, mas que é igual. Reparem, em 26 de abril saiu também acima das expectativas. Aqui não tem havido um ganho muito significativo, tem saído em linha, mas aqui de facto este indicador alarmou um bocado. Até em março, 2,8% aqui no PCE Index, também um indicador de inflação, que é o que o Fed até privilegia mais, por não ser até um indicador, e falamos disso também na análise de bolsa, porque é que o Fed privilegia este indicador, tem a ver com a composição deste index, acaba por ser mais representativo daquilo que são as despesas no dia a dia para o consumidor. E month over month também aqui nada a assinalar, foi mais o year over year. Relativamente a março de 2023, em março de 2024 assustou um pouco, porque deu uma descida de 3,2%, 2,9%, 2,8%, de repente a tendência manteve-se, não é? O indicador manteve-se, mas a tendência de sucessivas baixas, inclusivamente abaixo da expectativa, que foi aquilo que vimos em dezembro e em novembro do ano passado, de repente já inverteu um pouco e os dados estão a sair um pouco acima daquilo que os economistas estavam à espera. Portanto, isto também contribuiu para adensar ainda mais o sentimento negativo. No instante, se começou aqui a formular já toda uma teoria negativa nos investidores e gerar pressão vendedora. Depois tivemos produto interno bruto, o PIB norte-americano, que cresceu 1,6%, mas vejam bem aqui que a estimativa era de 2,5%. Isto é aqui um desvio considerável, praticamente 1% de desvio. Nós conseguimos perceber, e vemos isto aqui, que o Q1, por norma, não podemos ser muito ambiciosos no primeiro trimestre para o PIB norte-americano em termos de crescimento. Reparem, em 2022, face ao Q4, o drop aqui é um drop enorme, gigantesco. Depois temos aqui Q4 2022. No Q1 2023 também houve um drop. Ou seja, por norma, costuma, ou pelo menos nos últimos anos, o Q1 não tem sido muito auspicioso. E aqui voltou a não ser, mas o drop aqui é bem mais significativo do que aqui. Agora, o mercado olhou para o forecast, o que estava à espera, 2,5% de crescimento do PIB em cadeia, de um trimestre para o outro, e apenas 1,6%. Será que, será que vamos ter uma estagflação na economia que consiste no seguinte: inflação, portanto, os preços mais elevados, mas com crescimento nulo ou negativo. Isto é um cenário de inflação, porque por norma a inflação dá-se como quando existe mais procura, quando a economia está bem, uma economia pujante, vibrante, procura por matérias-primas, por serviços, por produtos, e é isso que faz os preços irem aumentando. Tanto é que nos picos de um ciclo económico positivo, por norma, é o momento em que o Fed começa precisamente a aumentar os juros para abrandar, para trazer a procura cá para baixo. Mas o que é que acontece? Quando há crescimento negativo ou nulo e temos inflação, gera-se um problema. E começou-se também a ouvir falar de que o Fed poderia não ter finalizado o aumento dos juros. The Fed might not be done raising interest rates. Portanto, poderia haver aqui, perspectivava, ou pelo menos foi isso que os mídias começaram a veicular, que o Fed poderia ainda estar aberto a mais aumentos das taxas de juros. Estes foram os catalisadores. Isso também provocou aqui,
nas obrigações do Tesouro a 10 anos, na US 10-Year Treasury Yield, se repararem, ela atingiu aqui, veio caindo desde outubro do ano passado. Aqui no início do ano chegou a estar aqui a cerca de 3,8%, mas desde então, o que é que tem feito? Fundos mais altos e topos mais altos também. Está em clara tendência ascendente. E quando as yields das obrigações aumentam, isso também penaliza o mercado de ações. Juros mais altos, piores condições de financiamento. Ao mesmo tempo, temos também obrigações sem tanto risco, promoverem aqui um retorno superior, que depois rivaliza com o mercado de ações. Portanto, é tudo isso, mas sobretudo também aqui as piores condições de financiamento que fazem com que isso não seja bom para a economia nem para as ações. E nós vimos que em abril, de cerca de 4,2%, as yields também aumentaram rapidamente quase para 5%. Isso que é fruto também destas notícias de que o Fed poderia aumentar os juros, influenciando, conseguindo também aqui os juros das obrigações. Mas o que é que aconteceu? A 1 de maio, o Fed deixou os juros inalterados e o Jerome Powell, né, o presidente do Fed, disse que era muito pouco provável que o próximo movimento, em termos de política monetária, fosse um aumento de juros. Unlikely that the next policy rate move will be hike. E isto abrandou, de repente, todos estes receios. Muito interessante também foi esta notícia, que eu inclusivamente expliquei nas stories do Instagram. Se estiveram atentos, até poderão já ter lido a explicação, que para além do Fed manter os juros inalterados, eles vão abrandar um pouco o ritmo pelo qual eles vão reduzir o seu balanço. Isto é, o Fed, para ajudar a economia, foi comprando obrigações do Tesouro norte-americano. Ao comprar obrigações, injeta dinheiro na economia, porque o banco consegue imprimir dinheiro, no fundo, cria dinheiro do nada e compra as obrigações, injetando esse dinheiro no sistema. Quando compramos obrigações, os juros também vão descer, porque o movimento é inverso. Quando compramos, a obrigação sobe de valor, mas o juro também desce. Acaba por ter um efeito de atenuante. Isto num cenário em que o Fed vai aumentando juros. Mas o que é certo é que eles agora estão a querer, isto já é a política já de há uns tempos atrás, estão a querer vender essas obrigações. Eles estão a querer retirar a liquidez do sistema. Ou seja, eles estão a querer vender as obrigações que têm, portanto, a compradores que vão ter que pagar ao Fed o valor das obrigações que eles têm, fazendo retirar dinheiro do sistema, porque depois o Fed pega no dinheiro de quem lhe comprou as obrigações e, no fundo, destrói esse dinheiro. E ao vender obrigações, se há uma pressão vendedora, as obrigações passam a valer menos, logo os juros aumentam. Portanto, o que o Fed vai fazer ao vender as obrigações que tem no seu balanço, vai forçosamente aumentar os juros das obrigações. Só que vai fazer isso diluindo no tempo esse efeito. Se diluir no tempo, não se vai sentir tanto um aumento de juros da US 10-Year Treasury Yield provocado pela redução do balanço. Eles disseram, nós vamos fazer isto com calma, vamos vendendo de forma mais gradual, precisamente para não ter um impacto nas obrigações do Tesouro e com isso também não estarmos aqui provocando um aumento nas yields, a provocar também piores condições de financiamento às empresas, aos consumidores e também ao stock market, aos mercados financeiros. Isso acabou por ser positivo da reunião do Fed. E hoje a expectativa é de que existam 2 cortes de juros em 2024. Portanto, afinal, o Fed não vai aumentar juros e vai descer tal como era inicialmente previsto. O que nós vemos aqui no CME FedWatch Tool, na última reunião do ano, 18 de dezembro de 2024, a probabilidade maior é de que as taxas de juros regridam do atual intervalo 5,25-5,5%, regridam não só uma vez, mas 2 vezes. Portanto, os tais 2 cortes de juros, sendo o primeiro provavelmente aqui em setembro, que uma grande probabilidade de haver aqui este primeiro corte, pode não acontecer em setembro, pode acontecer só em novembro. Isto é aquilo que o mercado está a precificar em termos de probabilidades. Isto é aquilo que o mercado
considera daquilo que vão ser a evolução das taxas de juros fruto das reuniões do FED. A probabilidade é da primeira redução aqui em setembro e depois da segunda, mesmo no final do ano, 18 de dezembro. Portanto, a expectativa é de 2 cortes de juros em 2024. Portanto, nem tudo está perdido, afinal não vai haver aqui uma calamidade, nem tudo está assim tão descontrolado quanto isso. Algo que eu também já vou explorar agora nas perspectivas para o futuro. Não? Tivemos um drop de 5,9% no mercado, entretanto houve uma recuperação. Há perspectivas para continuar daqui para a frente? Não há? Vai voltar para trás? Já vamos ver isso. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.